Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia muito especial, porque afinal de contas, hoje é o seu, é o meu dia, é o Dia do Trabalhador. Esse dia que é comemorado em algumas partes do mundo, em outras não, mas aqui no Brasil ela sempre teve um significado muito importante e é um dia que muitas pessoas tiram para descansar, para distrair, mas deveria ser também um dia para provocar mais reflexões, para politizar o trabalhador, para que nós entendamos cada vez mais a importância do trabalho numa sociedade, de um trabalhador consciente, um trabalhador politizado, de um trabalhador que seja também cidadão acima de tudo. Em algumas épocas aqui no nosso país, esse dia sempre foi lembrado com participações de presidentes da República. Eu vou falar sobre isso porque ontem nós tivemos, na antevéspera desse dia 1º de maio, um pronunciamento do ministro do Trabalho. Mas quem é o ministro do Trabalho? As pessoas conhecem o ministro do Trabalho? Será que esse pronunciamento foi um pronunciamento adequado? Ele se prestou a quem exatamente? Quem é que acabou tendo algum tipo de benefício positivo no meio dessa história? E como foram pronunciamentos de algumas outras criaturas, como, por exemplo, o inelegível? É uma data para não ser esquecida e tem situações no nosso país hoje que merecem muito destaque porque, embora sejamos um país com uma jornada de trabalho que é compatível com outras partes do mundo, né, muitas pessoas querem espremer mais o trabalhador, querem precarizar mais o trabalhador, querem precarizar e despolitizar, tirar o trabalhador dessa condição, transformando o trabalhador num autômato, um escravo inconsciente, sem saber exatamente as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Existem nesse meio também alguns urubus, mas esses urubus que se encontram também no universo paralelo do bolsonarismo estão ficando cada vez mais desmoralizados. Hoje é um dia também para a gente jogar luzes sobre essas criaturas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e trazer também algumas informações muito importantes para a gente lembrar o significado desse dia 1º de maio, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, gente, antes de entrar aqui nos nossos assuntos, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, porque, mais uma vez, eu não sabia que o concurso do IBEST já se iniciou. E algum inscrito aqui no nosso portal pegou o nosso portal e colocou ali numa das categorias e nós estamos em 57º lugar nessa abertura desse concurso do IBEST. O ano passado o Portal do José venceu, mas venceu não por méritos pessoais meus, mas venceu porque vocês se engajaram e tornaram o Portal do José um canal muito reconhecido nos debates políticos aqui no nosso país. Embora haja outros canais com muito mais inscritos, as pessoas que têm um envolvimento aqui no nosso portal, elas fizeram que a gente chegasse lá na frente e eu fiquei surpreso no dia da premiação. Eu quase caí para trás quando o Portal do José foi mencionado ali, né? Então agora nós vamos começar desde o início disputando novamente essa premiação e eu conto com o seu voto aí, eu vou colocar sempre o link todas as vezes aqui nos nossos papos aqui para a gente chegar mais adiante, né? Quanto mais a gente tiver visibilidade, mais tudo aquilo que a gente conversa, as nossas energias, os nossos papos, as nossas trocas aqui, elas vão chegando também a mais pessoas, né? Então vamos seguir em frente. Bom, gente, ontem, antevéspera do Dia do Trabalho, do Trabalhador, melhor dizendo, nós tivemos a participação do ministro Luiz Marinho. E é uma data que sempre está sendo mencionada nos últimos anos apenas como uma homenagem ao trabalhador, no Dia do Trabalhador. E essa participação de Luiz Marinho, ela merece algumas considerações. Em primeiro lugar, tendo o Brasil um presidente da República que sempre se destacou por ter sido um trabalhador, um líder sindical, por que ele não apareceu? Por que não foi ele o personagem central? Ele teria muito o que dizer, inclusive pelas experiências acumuladas. Ele poderia fazer um pronunciamento com outros trabalhadores ao seu redor,
bater um papo com esses trabalhadores. Apenas uma sugestão, porque a área de comunicação do governo está muito plastificada, né? Apresenta esses filmetes, essa coisa muito high-tech, mas na verdade seria muito mais interessante que essa data fosse utilizada também para informar as pessoas por que existe o dia 1º de maio. Porque essa data, que é importante no Brasil e em outras nações, por exemplo, onde ela nasceu, ela sequer é lembrada, sequer há um feriado, como por exemplo, ou especificamente nos Estados Unidos. Porque foi lá que começou essa história toda. Os operários em Chicago, lá no século passado, tinham uma jornada de trabalho de 16 horas por dia. Era uma coisa absurda, insalubre, naquele momento, né, que a Revolução Industrial estava se espalhando em várias partes do mundo e estava transformando os ambientes de trabalho em ambientes de tortura. Então esses trabalhadores saíram para fazer manifestações e tiveram adesão de quase todos os trabalhadores nos Estados Unidos da América. Isso teve ali uma repressão muito grande, como sempre o grande capital de então, sempre atrelado com as forças de governo, e a repressão foi muito grande. Dessa repressão, alguns trabalhadores acabaram morrendo, especificamente 3, e aí o movimento cresceu mais ainda. Mas só que isso nasceu no dia 1º de maio. Mais adiante, com a morte desses trabalhadores, as manifestações foram gigantescas e numa dessas manifestações uma bomba explodiu, matando um policial nos Estados Unidos. Alguns trabalhadores foram apanhados como bodes expiatórios, porque não havia nenhum tipo de prova que eles tivessem algum tipo de participação na explosão daquela bomba. Moral da história: como exemplo, foram condenados à morte e à prisão perpétua. 3 deles foram enforcados num dia 11 de novembro, vejam só, e esse dia ficou conhecido como o dia da Black Friday. Isso lembra alguma coisa? Bom, apenas um registro, né? Aqui no Brasil, nós tivemos várias vezes a figura do presidente Getúlio Vargas fazendo pronunciamentos no dia 1º de maio, dada a importância de se fazer dessa data uma data também para politizar, engajar, esclarecer os trabalhadores. Eu selecionei aqui, vou pegar o áudio para vocês, que eu não estou com o vídeo, tá? Vamos colocar aqui a fala aqui de Getúlio Vargas no São Januário, no dia 1º de maio. Trabalhadores do Brasil. E aí ele fazia o discurso dele ali nesse dia, né? E há uma pecha, que é uma pecha injusta que se joga em Getúlio, por razões outras, né, razões políticas, pelo que ele fez em algumas áreas em relação a respeito a direitos humanos, ao trato que ele deu a opositores, a situações que eram absolutamente incompatíveis com uma democracia. No entanto, Getúlio Vargas ele foi o responsável da criação da Carta da CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, que os detratores de Getúlio sempre gostaram de dizer que foi uma carta inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini. O que é uma grande mentira, porque eu posso dizer isso para vocês assim, com muita propriedade, porque eu entrevistei há mais de 20 anos atrás, no programa que eu coordenava, da OAB do Rio de Janeiro, na TV Brasil, o Direito em Debate, eu entrevistei o professor Arnaldo Susequinde, que foi um dos autores da Consolidação das Leis do Trabalho. E ele ficava muito invocado com esse tipo de menção, porque ele estudou o assunto junto com outros juristas e criou um conjunto de normas aqui no nosso país para garantir ao trabalhador o mínimo de condições de dignidade, de consideração, né, depois que terminasse o seu período de trabalho, com condições de previdência social também, que não havia no Brasil, justamente porque nós tínhamos saído de uma situação de escravidão algumas décadas anteriores e a situação do trabalhador no nosso país era absolutamente precarizada. Então, essa consolidação das leis do trabalho foi criada e até hoje ela está vigorando. Nós temos uma justiça do trabalho no nosso país e é um dos poucos países que tem esse tipo de espaço para que o trabalhador ele tenha o mínimo de condição de se organizar, de se sindicalizar, enfim, de lutar cada vez mais por condições de vida, condições de trabalho, para que nós tenhamos não só condições de trabalho dignas, mas uma sociedade digna também, né? Então, eu acho que esse pronunciamento do senhor Luiz Marinho
poderia ter esses elementos todos, né? Enfim, mas quem sabe numa próxima, né? E quem sabe aí eu esteja até errado, quem sabe que o governo lá, a área de publicidade, a área de ASECOM, tenha mais dados que eu não tenho aqui, eu esteja viajando na maionese. Eu estou falando aqui como um sujeito que pensa no mundo politicamente, que pensa no impacto político da presença de um presidente da República com a história de Lula no dia 1º de maio. Bom, feitas essas considerações, entremos aqui no mundo dos urubus. Gente, eu não sei mais como é que a gente consegue lidar com essas pessoas da extrema-direita aqui no nosso país. Porque eles perderam o poder e eles continuam a viver no mundo da fantasia. Especificamente, esse senhor Gustavo Gayer, ele parece um urubu, né? Urubu Gayer. Porque o urubu ele vive sempre comendo frutas em estado de putrefação ou carniças, né? Coisas que estão ali já em estado de decomposição. É mais ou menos isso que estão fazendo alguns bolsonaristas, porque eles não conseguem enxergar absolutamente nada de positivo. E é impressionante como é que tem gente que segue essas criaturas, porque sequer eles têm credibilidade, eles não conseguem nem fazer um contraponto, eles não conseguem fazer, olha, está acontecendo isso, ó, de fato tem uma coisa positiva aqui, mas a parte negativa é assim, ou a nossa perspectiva é assim, assado. Não. Mas isso denota uma coisa muito interessante nesse Dia do Trabalhador. Essa gente que nunca soube o que é trabalho, essa gente especificamente, o clã Bolsonaro, né, que não tem o que dizer no Dia do Trabalho, simplesmente eles estão com os dias contados. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, os outros trabalhadores da Polícia Federal, servidores públicos da Polícia Federal, continuam a amealhar cada vez mais provas e cada vez mais substâncias para que outros trabalhadores, mas aí do sistema prisional, possam receber de braços abertos essa gente que fez tanto mal ao trabalhador aqui no Brasil, que fez tanto mal ao cidadão brasileiro. Basta lembrar aqui, eu fiz um Portal do José, onde numa dessas passagens do inelegível, ele foi até a CEAGESP e juntou lá uns 5.000 trabalhadores em plena pandemia. E, gente, numa área de distribuição de alimentos, eu entrei com uma representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, entrei com outra na PGR, mas a blindagem à criatura estava muito grande, né? Agora ele não tem mais essa blindagem. Então, vários trabalhadores de várias instituições vão ajudar com que essas situações todas jamais se repitam novamente e que o final da criatura seja um local onde ele possa refletir muito sobre a sua vida, sobre os seus crimes, né? Gente, eu fico por aqui. Feliz Dia do Trabalho e a gente se encontra mais tarde. Tchau!